Olá, pessoas queridas, tudo bem? Aqui é a Viviane, do blog Cidadania Mil. Nós estamos nessa nossa segunda semana das lives sobre direito e pandemia, e hoje eu tenho a alegria de receber a professora Marta Ferreira. Antes de passar a palavra, professora, hoje a nossa palestra é sobre compliance e auditoria. E a nossa entrevistada é auditora e professora, graduada em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Administração, com especialização em Negócios para Executivos para a GV, mestre em Ciências Contábeis pela FECAP. Ela atuou como auditora independente interna por mais de 25 anos em empresas de grande porte, com ênfase em auditoria interna e gestão de riscos e compliance. Atualmente, ela leciona nos cursos de graduação e pós-graduação das universidades Ibirapuera, e na Ibirapuera, Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Gestão Financeira, e na Unasp, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Além de atuar no IIA, Instituto de Auditores Internos do Brasil, ministrando cursos de formação de auditores internos. No transcorrer da carreira, a professora Marta atuou nas diversas frentes de trabalho em empresas do segmento industrial e financeiro, com um projeto de implantação do sistema integrado SAP, a aplicação da metodologia COSO-ERM, que é o gerenciamento de risco corporativo na elaboração de matrizes de riscos e controles, implantação de códigos de ética e conduta de canal de denúncias, avaliação do sistema de controles internos para certificação da lei Sarbanes-Oxley, e auditorias corretivas, preventivas, além de investigações de fraudes. Olha, é, Marta, eu sou, assim, muito grata porque você teve a generosidade de falar aqui no nosso canal, que normalmente são estudantes que não têm a dimensão do seu trabalho, e eu agradeço muito, porque eu acredito que quando a gente pensa em compliance, a gente tem que pensar nesse diálogo entre áreas, e isso só é possível trazendo uma profissional do seu gabarito. Muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço, Vi. É um prazer poder estar falando com o teu público, poder estar conversando um pouco mais e expandindo um pouco mais daquilo que eu faço, que eu cheguei a comentar com você no passado, né? Às vezes você sai da sala de aula, a pessoa não tem nem ideia do que é, qual o trabalho do auditor, quanto mais no trabalho de um profissional da área de compliance, que é uma coisa muito nova, né? Não é uma coisa de conhecimento amplo, né? O auditor já não é de conhecimento amplo, quanto mais o profissional da área de compliance, né? Então é um prazer estar aqui e estar podendo satisfazer essa curiosidade desse teu público. Muito obrigada Olha, pelo convite. eu que agradeço. Ô, Marta, então, assim, a gente conversou bastante, né, sobre essa questão da área da contabilidade, e você me falou um pouco o que o aluno espera do que é a área da contabilidade, não é? Que eles têm uma visão, eu acho que meio padronizada de quem é o contador. Mas você pode falar para a gente um pouco do que é essa área de auditoria, como ela funciona e quem é esse profissional da área? Porque ele sai normalmente da contabilidade. Como funciona isso? A parte de auditoria, ela tem uma divisão muito clara, uma divisão inicial muito clara. Primeiro, o auditor contábil, que é aquele auditor independente das demonstrações financeiras. Esse é o auditor conhecido no mercado. É aquele que dá o antigo parecer de auditoria, né, que a gente chamava de parecer, né, que hoje se chama relatório do auditor independente. É uma documentação que tem toda a sua padronização, tem todos os seus critérios para emissão, é uma avaliação sistemática dos documentos que preparam, que dão origem às demonstrações financeiras que são publicadas para o mercado. Então, quanto mais a gente tem reforçada essa figura das empresas, do mercado de capital aberto, do mercado da bolsa de valores, todas essas negociações que acontecem entre as empresas,
mais o mercado exige que as demonstrações financeiras, que são a base da tomada de decisão, sejam avaliadas por um profissional competente na área. Então, o auditor ele acaba se especializando na parte da legislação tributária e contábil, das regras e das normas, dos famosos CPCs, do IFRS, é um monte de sigla, né? A gente tem sigla para tudo quanto é lado, para todos os gostos. É uma sopa de letrinha, né? É uma sopa de letrinha. Mas de 2005 para cá, mais ou menos do começo do século para cá, em função de muitas fraudes contábeis, começaram a exigir com muito mais rigor que as demonstrações financeiras que vão para o mercado, elas sejam auditadas, porque elas precisam ter credibilidade. Um profissional que vai investir numa empresa, ele precisa conhecer a estrutura da empresa. E a contabilidade dá essa dimensão. Ele consegue dizer se aquilo que está dentro das demonstrações financeiras, dentro de alguns limites, né? O auditor é aquele que nunca vê 100%, mas ele dá opinião sobre o 100%, né? Dentro dessa metodologia que a gente tem, dos critérios de executar os testes, você consegue dizer que dentro de do que a gente chama de materialidade, dentro daquilo que é possível, você garante que os principais números daquela demonstração financeira são bons. Então, você pode acreditar, você investidor pode acreditar. Em paralelo a isso, você tem o outro lado da auditoria, que é aquela auditoria de processos. A auditoria de processo, auditoria de gestão, auditoria interna, que a gente chama. Esse auditor interno é aquele que trabalha dentro da empresa. Ele está vinculado e ele tem algumas restrições de ação, exatamente porque ele está dentro da empresa. Enquanto o auditor independente, como o próprio nome diz, ele está fora e ele tem toda a liberdade, ele tem toda a autonomia e ele precisa ter toda a independência para agir, o auditor que está trabalhando dentro da empresa, ele está validando se os processos da empresa são bons, se não tem ninguém desviando ativos da empresa, se toda a parte de TI ela acompanha as necessidades da empresa, se as áreas estão funcionando adequadamente, se os processos que a empresa determinou que ela quer que funcione, regras, normas, procedimentos, tudo aquilo que ela põe por escrito, se tudo aquilo está devidamente sendo seguido. E aí ele consegue dizer, olha, alta administração, né? A auditoria, ela se reporta, a auditoria interna se reporta para a alta administração. Os teus processos estão funcionando direitinho. No passado, a auditoria interna, ela era classificada, né? Ela era chamada como olho do dono. Então, quando as empresas começaram a crescer demais, a administração começou a descentralizar, os gestores precisavam de alguém que desse esse suporte. Então, em todas as áreas de atuação, o auditor ele tem a função de dizer se aquilo que foi feito de acordo com o que se esperava, né? E o auditor interno ele tinha essa função. Ele trabalhava numa auditoria preventiva, ele trabalhava numa auditoria investigativa, vamos dizer assim, que é chato de dizer, mas acontece, né? A gente trabalha com problemas éticos, trabalhava com a famosa auditoria de compliance, que lá atrás, a coisa de 20 anos atrás, a auditoria de compliance era só validar se o procedimento tinha sido atendido. Então, eu tinha uma norma, eu tinha uma regra, e eu ia fazer o compliance dela. Compliance é um termo em inglês que ele traz a ideia de que você está de acordo com alguma coisa, né? Então, eu tinha um procedimento da área de vendas, por exemplo, de uma determinada empresa, da área comercial. Eu ia validar se todos os critérios que a empresa determinou para aquele processo de compliance tinham sido avaliados. Então, eu ia ver se os descontos concedidos estavam dentro do padrão, se as aprovações foram feitas de acordo com o que a empresa espera, e aí, no final do trabalho, eu digo para a alta administração, ó, tua área a área comercial, a tua área de vendas, está trabalhando direitinho, ou não, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Uhum. Com o tempo, essa área de compliance ganhou ela ganhou um status diferente, né?
por conta de algumas legislações específicas, que eu acho que a gente vai falar mais para frente. Ganhou um braço diferente que olha a parte de gestão de riscos, especificamente a parte de gestão de riscos, que é esse COSO que você está falando aí, que você falou, né? Esse famoso COSO, que é uma metodologia de gestão de riscos. E a gente tem também a parte de investigativa, que acabou criando um braço dentro do compliance também, tá? Então, são dimensões diferentes. Mas a auditoria é um ramo muito amplo, muito amplo. Você consegue trabalhar de formas, assim, em diversas áreas dentro da auditoria. Que legal. Eu até tinha essa pergunta, né? O que é o compliance? Você explicou um pouquinho para nós, e a gente sabe que tem os escritórios de compliance com essas equipes multidisciplinares. Como funciona isso? Como o nosso aluno, né? Eu não sei se tem algum aluno da contabilidade assistindo, a Elo, que é do direito, assistindo. Como é que esse aluno poderia olhar para esses escritórios, porque são áreas muito bem remuneradas, né, Marta? São melhor remuneradas do que a área normal. Assim, a remuneração é uma coisa relativa. Você tem padrões diferentes pelo tamanho da empresa, né? Uhum. Não dá para você querer que uma empresa pequena pague um salário super alto para o profissional. Mas ele é um diferenciado do profissional eu vou falar sobre a contabilidade, eu Tá. não tenho noção do padrão da área de direito, mas é um profissional diferenciado, né? Exatamente por conta dessa multidisciplinaridade. O profissional básico, ele sai da graduação com aquela formação e aquela ideia de que ele vai trabalhar num escritório ou que ele vai trabalhar dentro de um departamento de contabilidade realizando as rotinas da área contábil. Essa área de compliance, ela é multidisciplinar, sim, porque o compliance ele acabou buscando atender a uma legislação específica que veio formalizar, ela ganhou um status diferenciado, né? Quando a gente começou a trabalhar com a Lei 12.816, 12.813, que fala sobre os programas antifraude. Esses programas antifraude exigem que a empresa tenha todo um programa que a gente chama de um programa de compliance, é um programa de integridade. O compliance, depois que as organizações, o mundo corporativo, colocou um código de ética como uma regra interna a ser seguida, o código de ética passou a fazer parte do atendimento do compliance. Então, o compliance tem que ver se o código de ética está sendo seguido. Para ver tudo que é ligado ao código de ética, ele envolve todas as áreas da empresa. E aí, aí a compliance realmente ela abriu, porque aí ela trata da parte corporativa, ela trata da área jurídica, ela trata da área de direitos autorais, direito de venda de imagem, direitos, cuidar da imagem da empresa, o risco com a imagem da empresa, o risco com empresas que tratam com fórmulas, com segredos de organizacionais, né, com problemas éticos de sigilo, que você não pode ter divulgações, assédio moral, assédio sexual, que são problemas que acontecem no dia a dia dentro da empresa, e isso acabou fazendo parte do compliance. E aí o compliance realmente expandiu, porque não dá para você tratar de assédio sexual e moral sendo somente uma vertente. Você precisa ter alguém da área de direito para te dar esse apoio. Você precisa, quando você fala de divulgação de informações sigilosas dentro da empresa, o que é uma informação sigilosa? Quem vai definir isso? É o cara da operação. É o cara que sabe dizer se aquilo é importante ou não para a operação da empresa. Você precisa trabalhar com o cara da operação. Você precisa do contador quando você está falando da área tributária. Então, se você está falando da validade, da checagem de uma legislação, você precisa de alguém da área tributária. E aí virou
uma miscelânea. Esse profissional, ele não pode, ele não consegue ser tudo isso. Ele pode conhecer um pouco de cada coisa, mas ele não consegue ser tudo isso. E ele precisa do apoio das outras áreas, né? Hoje o profissional de compliance, ele está vinculado, primeiramente, ao atendimento das regras e procedimentos internos, ele está trabalhando com a área de investigação e hoje em dia ele está muito voltado à área de treinamento ético dentro das empresas. Uhum. E aí você volta a trabalhar com RH, né? Ah, é. Você cria um vínculo com o RH, você precisa treinar ética, precisa treinar risco, você precisa adequar as empresas a conviver com essa estrutura nova. Nossa, e é um outro mundo, porque a gente percebe que sem treinamento, o próprio funcionário gera o risco que às vezes não existiria, não é? Exatamente. A gente pensa em assédio, por exemplo, sem treinamento nenhum, às vezes uma personalidade um pouco mais assertiva, para a gente não dizer outra palavra, que não é controlada, não é treinada, geraria um assédio moral gigantesco, não é? E um passivo para a empresa. E gera bastante. A gente tem bastante relatos, né? Quando nós falamos sobre essa parte de assédio, quando você faz a auditoria investigativa, a linha é muito tênue entre você fazer uma investigação, fazer uma entrevista com o investigado e você se achar como um delegado de polícia que vai lá e está fazendo uma cariação, vamos dizer assim. É delicado, é realmente muito delicado a forma como você trata. Isso pode reverter contra a empresa. Né? Você está fazendo uma investigação, você sabe que aquela pessoa ela cometeu um delito, mas da forma como você trata, você pode, por outro lado, trazer um problema para a empresa. Então, você tem que ter um bom senso, um cuidado muito grande para fazer esse trabalho. Marta, e eu queria perguntar aqui para você, quando a gente pensa, né, nessa área nova, que é uma área bastante interessante, porque vai exigir realmente um conhecimento maior, e você já disse que essa é uma equipe, não é só um profissional que vai trabalhar isolado. É possível explicar para esses alunos, ou recém-formados da área, qual é o perfil desse profissional que vai entrar para a área, como ele se prepara para isso, né? Se ele fala assim, poxa, eu gosto disso, já me identifiquei. Como eu me preparo para trabalhar nessa área? A gente ainda não tem uma formação, vamos dizer assim, uma base para esse trabalho quando a gente fala da auditoria da graduação, né? Vamos dizer assim. Na graduação, eu ainda não tenho essas disciplinas muito bem divulgadas. Ainda estamos trabalhando bastante com o perfil do auditor, né? Do auditor independente ou do auditor interno dentro dessa área. O auditor independente, ele tem a formação, a metodologia, ele sabe trabalhar dentro da área. As empresas de auditoria independente vendem esse trabalho, então eles também são uma fonte de formação. Então, eles formam tanto o auditor que vai trabalhar com demonstração financeira, quanto o auditor que vai trabalhar com auditoria tributária, auditoria interna, auditoria investigativa, auditoria de compliance. Eles vendem muito esse trabalho. Eles têm uma gama, eles têm uma facilidade muito grande, uma estrutura muito grande para formar profissionais. Né? Então, você pode, dentro dessa... E eles fazem recrutamento dentro de faculdade, então já começa por aí. Eles fazem os recrutamentos de 1 a 2 vezes por ano, depende do tamanho das empresas, e eles formam esse profissional na marra, né? Então, eles pegam o profissional, eles dão treinamento,
é histórico isso, né? Ele te dá o treinamento e ele te põe na vivência. Ele te coloca lá junto com uma equipe. Então, normalmente você é um trainee, você é o cara que está lá na cadeia evolutiva, ele está lá na base. Na base. Ele vai aprender e ele vai ser jogado na fogueira, mas ele não é jogado na fogueira sozinho. Ele tem um suporte, tá? É uma cadeia de treinamento. O auditor independente, ele tem, dentro desses braços que eles também trabalham, você tem essa formação. Eles formam o profissional, tá? E formam bem. Eu não vou dizer que não, a gente brinca muito, né, do trainee de auditoria, que ele não sabe nada, mas a verdade é assim, aquilo é um berço de conhecimento, a gente não pode negar isso de forma nenhuma, porque ele te ensina na prática, e não te... Mas tem que ter boa vontade, senão não passa por essa etapa, né? A gente tem vários cursos de pós-graduação hoje tratando sobre isso. Então, e aí é multidisciplinar mesmo. Você tem engenheiros, você tem o pessoal de TI trabalhando com isso, você tem os advogados, o pessoal de direito trabalhando com essa área. Hoje a gente tem muitas áreas de compliance subordinadas ao próprio, subordinadas ao próprio, à própria área jurídica dentro das empresas. Então, ainda existe uma linha de pensamento de que isso daqui tem que ficar embaixo da área jurídica, porque a gente está falando de atendimento à legislação. E a única coisa que eu tenho um pouquinho de restrição é que esse advogado ele tem que ser independente. Uma hora ele tem que ter o chapéu do compliance, aonde ele é independente do atendimento da vontade do cliente dele, que é o dono da empresa, e ele tem que zelar pelo atendimento da regra, né? A gente sabe que tem gestor que uma hora quer que siga a regra e a outra hora quer que não siga, porque ele quer tirar vantagem dos dois lados, né? Então, eu quero que você siga a regra para a equipe, mas eu não quero que você siga a regra para mim. Para mim, Tem muito gestor nessa linha. E quando isso está dentro das áreas internas da empresa, tem que tomar um cuidado adicional, que é a independência do profissional, né? Isso é uma coisa que tem que pegar bastante. As empresas de auditoria, os cursos de compliance, a gente tem vários cursos de pós-graduação nessa área hoje, é uma boa forma de atuação. E eu acho que tentar entrar em grupos de estudo deste tema, tá? Os grupos de estudo, eles estão aumentando cada vez mais e eles estão trazendo esse network que a gente precisa da área. Como não é uma área institucionalizada, não é divulgada, ela é como se fosse ela ainda está caminhando, né? E ela está caminhando em paralelo com essa integridade, essa implantação da integridade dentro das empresas. Então, você precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma formação que vai caminhando junto, tá? Então, a expectativa é que a gente consiga isso com o tempo, mas ainda é um caminhar. Realmente é o que você fala, não é? É uma construção para essa gestão com uma transparência. E o que você falou sobre a advocacia é isso mesmo. Nós temos a formação de que sim, vamos lutar pela justiça e tal. Mas quando você olha para o direito, se olha para o direito do cliente. E o advogado do compliance, ele vai olhar o direito do cliente cumprindo a norma. Né? Não tentando torcer ou distorcer a norma para encaixar em algum interesse que talvez ainda não esteja corretamente delineado. E eu acho interessantíssima essa área, porque você realmente pensa na empresa. Eu sou vidrada pelas empresas, né? Direito de empresas. E pensa como um todo, né? E a gente consegue fazer esse diálogo entre o contador, o administrador, o advogado, e para mim, o profissional que não tem essa habilidade de fazer essa interlocução, ele vai estar fora do mercado,
né, em bem pouco tempo. Até a gente conversou isso, né, que tem gente que fala: "Ah, a contabilidade vai acabar", e pelo contrário, não é, Marta? A contabilidade de você ficar colocando, os numerinhos lá da con isso, né, no Essa vai sistema vai acabar. acabar. Mas essa contabilidade mais gerencial, não. Não. Então, antes de você fazer o comentário, eu queria só dar um alô aqui para Heloísa, para o Marcos, o Natan, Ricardo, professor José Áureo, muito obrigada que vocês estão aí nos acompanhando. Mandem aí as perguntas, né? Aqui pelos comments. Que a gente estava falando desse profissional que é essa ideia, né? De uns tempos para cá, começaram várias reportagens falando sobre profissões que vão acabar, né? É. Então, volta e meia, a gente tem uma reportagem nova falando sobre uma profissão que não vai existir mais. Hoje eu estava ouvindo uma que estava falando, eu estava ouvindo os comentários hoje de manhã sobre essas grandes empresas, Amazon, Uber, esse desenho de empresa que presta serviço eletrônico que acaba com a geração de serviço, a prestação de serviço com cargos, né? Com Uhum. posições de trabalho. E eles estavam comentando sobre os escritórios de advocacia, né? Uhum. Então, por que eu preciso, do mesmo jeito, eu não preciso mais de um shopping, eu posso ter uma Amazon. Eu não preciso mais de um escritório de advocacia, eu posso ter um escritório virtual, um site no Google, que vai atender a todas as minhas necessidades. Tem todos os profissionais lá ao meu dispor, e eles prestam um serviço padrão, né? Mas prestam um serviço que tira o cargo de muita gente. É. Essa mudança da forma como a gente vê o mercado hoje, ela é importante, e a gente tem que se reinventar, né? O profissional, eu falo para os meus alunos da área de contábeis, aquele profissional que vai fazer conciliação bancária e aquele profissional que só vai fazer lançamento de contabilidade todo dia, à medida que a gente for informatizando e barateando essa informatização, porque Uhum. enquanto ela é da elite, das grandes empresas, os grandes sistemas integrados, não sei o quê, ela está lá em cima. Então, só quem tem dinheiro é que tem. A partir do momento que começam a surgir opções mais baratas, todas as empresas vão implantar, porque é mais garantido, é mais seguro, é mais rápido e é mais barato. A gente não Uhum. tem como negar isso. E é uma questão de competitividade no mercado. Os profissionais dessa área vão ser substituídos pelo software, sim. Então, o profissional da área de contábeis, o profissional da área de direito, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ser aquele cara que é referência. Ele tem que ser buscado no mercado. E aí, para ele ser isso, ele tem que ser aquilo que ninguém faz. Então, quem é Uhum. que define o que vai entrar dentro do computador? É um contador com conhecimento. É aquele cara que sabe quais as consequências de cada lançamento contábil, qual o impacto daquilo dentro da empresa. Não é mais só o cara que vai fazer a conciliação da conta no computador. Tem que ser o cara que domina o computador, tem que ser o cara que domina a teoria. E os alunos odeiam teoria. Eles odeiam teoria, porque é chato, né? Exato. É chato, mas precisa, porque se você conhece a teoria, você sabe por que você está fazendo. E aí, na hora que você precisa mudar qualquer coisa ali dentro, você sabe por quê. Então, o computador vai vir com um padrãozinho, mas alguém precisa dizer o que é o padrão que está dentro do computador. Você precisa ter um auditor para poder validar os números que estão ali dentro. Então, você É. precisa ter um cara que conhece mais de teoria. E mesmo o auditor, ele está sofrendo com uns grandes programas que testam 100% das bases. Se você tem todo o processo dentro de um sistema, você cria um robozinho, que eles chamam, né? Uhum. É todo um procedimento que está começando uns tempos para cá já, mas está se popularizando e ele está substituindo. Então, um trabalho de 3 semanas de uma equipe de auditoria pode ser substituída por uma semana, onde os principais testes
são feitos com 100% da base de dados, e é um teste feito em 5 minutos. Não é uma coisa de uma semana, você acaba com o auditor ali. Aí você precisa do auditor do quê? Para ver o que não está lá dentro, para ver as variantes da legislação, para entender o processo da empresa e propor melhorias, porque o teste sim, que é ficar, olha a documentação, checa, põe um checkzinho aqui, vê se está correto, se não está correto. Isso você põe uma vez só, você gasta o tempo do auditor uma vez só, cria o programa e faz. Eu fui uma vez num encontro onde era um pessoal da KPMG que estava fazendo a apresentação, e eles estavam apresentando exatamente esse robozinho, né? Para auditores, era um encontro de auditores internos. Uhum. E ele estava falando, gente, não se desespera, porque eu não tenho a mínima ideia do que eu faço com isso aqui. Eu preciso de vocês para me dizer o que eu faço. Eu só ponho dentro desse robozinho, eu dou a regra e o robozinho faz. Mas alguém precisa me dizer o que o robozinho vai buscar, né? O serviço de inteligência é o que vai prevalecer. Não adianta o auditor, ou o contador, ou o advogado ficar decorando aquilo que é um padrão. Primeiro que a lei muda, né? Muda toda hora, você é obrigado a se reinventar, você é obrigado a descobrir como é que faz de novo. Vem uma lei nova, vem uma definição nova, vem um CPC novo, o IFRS pode criar uma outra estrutura diferente. O mundo hoje é globalizado, tudo que acontece lá fora impacta aqui dentro. Nós não podemos mais ser radicais, tradicionais e quadradinhos. A gente precisa aprender a lidar com essas variações, né? O profissional precisa ser multidisciplinar, sim. Ele precisa entender o impacto da ação dele e o impacto da ação das outras áreas na área dele. Ele não pode passar o resto da vida achando que ele vai fazer. Eu tenho muito a ideia, né? Eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de formação. Quando eu comecei a trabalhar, a ideia do contador é aquele senhorzinho, fumava muito, óculos aqui na beira do nariz, que tomava todo, tinha aquela cara de meio bêbado, sabe? Aquela cara do cara que trabalhou como um louco até o final do dia e que, sabe, está acabado, né? É aquele profissional acabado, cansado. Não rola mais. O profissional acabado, cansado não é mais contratado, né? E a gente precisa se adequar em todas as áreas. É interessante que você fala dessa questão, né, do aprendizado da teoria, né? Até os nossos alunos falaram, é isso mesmo, né? É importante, e esse aprendizado, qualquer aprendizado dói, né? Eu lembro que quando eu leciono legislação para os alunos, eu falo assim, olha, a gente está aprendendo a legislação agora, mas eu preciso que vocês entendam como vocês vão se atualizar, para vocês não dependerem de uma publicação, vocês têm que saber onde vocês vão buscar. E isso dói, porque te mostra essa fluidez do mundo, né, Marta? É exatamente isso de que, olha, você sabe isso hoje, mas amanhã vai mudar. Estão discutindo uma reforma tributária, vai mudar tudo. E aí? Eu não sei mais nada? Não, tem que você contar vai da aprender. base. Vai Você reaprender. vai aprender, né? Quando eu resolvi trocar de área, que eu trabalhava na área, corporativa, a minha formação toda é dentro da área corporativa, e tem coisas assim que eu acabei fugindo muito, né? Eu nunca quis trabalhar em órgão público nem em banco. E quando eu fui fazer a minha defesa, a minha dissertação na tese de mestrado, o meu orientador falou assim, olha, eu quero trabalhar com banco, vamos trabalhar com banco? Aí eu falei assim, instituição financeira é chato, né? Porque é um mundo onde você não é ninguém. Eu trabalhei muito tempo fazendo auditoria em banco, mas o banco é tão grande, tão grande, tão grande, que você se sente uma formiga, né? Então, você não vê as consequências do que você faz, é um ambiente muito regulamentado, então ele é muito quadradinho, você não consegue muito sair daquilo, mas ele é um ambiente onde é muito atualizado, né? E quando eu falei, não vou mais trabalhar no mundo corporativo, vou trabalhar com a área acadêmica. O que eu fiz? Meu mestrado foi na área,
de bancos. Até hoje eu fico lendo relatórios de banco, né? Tudo bem, trabalho com a gestão de riscos em banco, né? Mas banco é uma coisa legal de se trabalhar, porque você aprende exatamente o que deveria ser. Porque como ele tem muita regulamentação, você trabalha ali. E é uma fase de você se reinventar. Eu fui me reinventar com quase 50 anos. Olha, que E legal. aí, e aí eu comecei a ficar neurótica, né? Porque eu tinha aquela ansiedade, né? Como eu sou muito auditora, então eu planejo todos os passos da minha carreira, certo? Estava tudo planejadinho, tudo muito certinho, tudo muito organizadinho para aquele mundo que eu conhecia, né? Uhum. Quando eu me aposentei, saí do mundo corporativo, eu falei, agora o que, que eu vou fazer? Que eu resolvi retomar a área a área acadêmica, que eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu busquei na contabilidade a empregabilidade, né? Porque o professor não ganha nada nesse país maravilhoso, então eu quis primeiro ter uma estrutura, depois eu falei, agora eu vou voltar para isso. Eu me reinventei, gente. Eu tive que descobrir o que era IFRS, porque eu conhecia de longe, mas eu não sabia o que, que era. Eu estava ainda no mundo corporativo quando começou isso, e era um assunto da contabilidade, não era da auditoria. Ah. Então, a contabilidade fazia IFRS, eu tinha várias insights dentro da empresa que falavam assim, olha, a nossa empresa vai publicar o balanço em IFRS. Eu falava, legal, o que é IFRS? São as novas normas. Então eu não precisava no meu dia a dia, que é o que você falou, não estava precisando, né? Quando eu migrei da auditoria interna para dar aula, eu falei, bom, agora eu tenho que saber o que é FRS, né? Uhum. Eu falei, bom, o mestrado para mim vai ser uma grande chance, além de me possibilitar dar aula na graduação e usar o meu conhecimento dentro dessa nova área, né, para formação de colegas de profissão, na verdade é isso que eu faço, eu ajudo a formar colegas de profissão e não alunos, né? Sim. E eu me vi ali tendo que descobrir de novo o que é um CPC. Estudar o CPC, gente, CPC é chato demais de estudar, fala sério, aquela textura difícil, nome técnico, e você não sabe mais o que está acontecendo no mundo corporativo por trás daquilo, um monte de operações diferentes. Professora Marta, Oi. conta pra gente o que é o CPC, porque o CPC do direito é diferente do CPC da contabilidade. O CPC é o Comitê de Procedimentos Contábeis, né? O IFRS é um órgão estrangeiro que determina a legislação contábil internacional, né? Então, são várias regras do IFRS, que é uma sigla em inglês, e o IFRS determina algumas regras a serem seguidas por todas as empresas que seguem internacionais, tá? A contabilidade, para que a gente possa trabalhar, como eu disse no começo da nossa live, para que a gente possa trabalhar com um mercado de ações, onde você trabalha com empresas do mundo inteiro, você vai decidir se você vai investir numa empresa americana ou numa empresa alemã, você precisa analisar as demonstrações dessas duas empresas. Na hora que você olha uma e olha a outra, você precisa olhar o balanço das duas empresas, eles precisam estar feitos iguais, senão como é que você compara? É verdade. Você tem que ter o balanço, o que eu considero ativo na empresa americana, na empresa brasileira, na empresa chinesa, na empresa alemã. Eu tenho que ter a mesma ideia do que é um ativo nas quatro, para mim poder escolher qual o melhor ativo onde eu vou investir, né? Onde é dívida numa, o que é passivo numa é dívida em uma, tem que ser passivo na outra também. O IFRS, ele padroniza todos esses conceitos contábeis. Então, as empresas falam a mesma língua. Mesmo em idiomas diferentes, a contabilidade é a mesma. E ela é demonstrada da mesma forma. Então, os critérios são os mesmos dos dois lados. No Brasil, como a gente não pode pegar uma legislação externa e transformar
em uma legislação interna, a gente tem o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que são esses CPCs, ele pega toda essa legislação internacional, transforma num CPC, que é um documento interno, que é divulgado internamente. A legislação brasileira exige que você tenha um órgão regulamentador que vai fazer a publicação. Então, você desce mais um degrauzinho. O Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, ele vai pegar esse CPC e transformar numa NBR, que é uma norma brasileira de contabilidade, tá? Então, você tem, dentro do CPC, você tem essa hierarquia, você tem essa legislação internacional, que a gente passou a seguir, desde 2006, 2007, mais ou menos, as principais empresas brasileiras, elas fazem as demonstrações seguindo essas regras, e elas publicam isso dessa forma, né, dizendo que, e tem um parecer do auditor dizendo que ela seguiu realmente essas regras e elas atendem a todos esses requisitos internacionais, tá? Então, nós nos colocamos no mesmo patamar de qualquer empresa internacional. Nós conseguimos ser comparados a qualquer empresa internacional. Nosso balanço feito pelo IFRS, feito com base nessa legislação, ele pode ser lido por qualquer outro órgão. Você pode ir na Bolsa de Valores de Nova York, você vai você vai poder ter o seu balanço lido por qualquer investidor americano. Que legal. Então, o nosso profissional, ele tem, então, uma empregabilidade muito melhor, às vezes, que o advogado, né? O contador, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo ou para qualquer empresa do mundo, porque ele usa regras que são mundiais, não é? Pode sim. Ele vai fazer ele vai trabalhar dessa forma e ele vai conhecer a legislação, e inclusive você tem vários brasileiros trabalhando nas matrizes, vamos dizer assim, eles saem daqui como profissionais brasileiros e eles assumem a contabilidade de outras filiais do mesmo grupo, eles podem ser transferidos de qualquer forma, porque eles têm o conhecimento, eles sabem fazer a demonstração da mesma forma. O que ele precisa estar aberto é para conhecer a operação e a cultura dos outros países, né? Aí é cabeça aberta. Tem que entender que o que ele aprendeu aqui, no chão de fábrica aqui do Brasil, é diferente do que ele vai vivenciar no chão de fábrica da Alemanha. Porque a legislação lá é diferente, então é outra forma de atuar, a estrutura organizacional, tecnologia é diferente. Mas na hora de formalizar, de registrar, de reportar, é igual. Que legal. E, Marta, quando a gente fala, né, a gente falou um pouco desse diálogo e tal, então, a contabilidade, mais do que uma ferramenta para você verificar o patrimônio de cada empresa, ela é uma ferramenta de gestão, então, a gente pode falar isso? Pode. Pode e deve. O contador, quando você tem a parte da linha da contabilidade financeira, que é a contabilidade que vai tratar especificamente das demonstrações contábeis, e você tem a contabilidade gerencial, que é a contabilidade que vai tratar dos processos, da parte de gestão da empresa, tá? Essa está muito ligada à parte de custos, né? A parte de gestão, ela está muito focada na parte de custos da empresa. Então, são duas áreas que caminham bem, bem próximas. Envolvem muitos detalhes e envolvem conhecer muita operação da empresa, tá? Os relatórios que são gerados, você trabalha a contabilidade financeira com o passado, então ela vai pegar tudo que já foi registrado, vai dizer se aquilo está adequado e vai publicar para o mercado. A parte da contabilidade de gestão, a contabilidade gerencial, a controladoria, que a gente chama também, né? Ela também tem esse nome, ela vai olhar toda essa estrutura que já existe, vai olhar a parte de custos da empresa e vai fazer projeções
Então, ela vai olhar a estrutura que você tem hoje, vai mudar, vai fazer, vai, vamos aqui usar um exemplo bem típico. Eu quero abrir uma filial em outro estado, então eu vou pegar toda essa estrutura que eu tenho hoje e vou replicar. Se eu for vender o meu produto em outro estado, se eu abrir um negócio lá, é vantagem eu abrir eu abrir uma filial ou eu faço uma venda daqui mesmo, faço um e-commerce, né? Ele vai olhar essa estrutura, ele vai chamar o advogado, ele vai chamar o cara de direito para ver a parte tributária societária, ele vai chamar o cara de custos para dizer, ó, qual é o meu custo para poder vender lá, ele vai juntar as informações e vai fazer projeções. E nas projeções, ele é uma ferramenta fantástica para você seguir as regras existentes e compatibilizar projetos que você precisa ter documentado, você precisa ter um projeto para você embarcar num negócio novo, né? E esses projetos, eles são o dia a dia do contador gerencial. Ele vai trabalhar com estratégia, ele vai trabalhar com planejamento estratégico da empresa, ele vai trabalhar com as projeções para novos produtos, novos ambientes, novas posturas da empresa, novas estruturas, centraliza a decisão, descentraliza a decisão, ele gera relatório para qualquer uma das áreas, porque ele tem o conhecimento do negócio, conhecimento do sistema e da contabilidade. Ele é um profissional mais completo, mas ele tem que ter a dinâmica. É isso que falta nos nossos profissionais. A contabilidade é quadradinha. Para você sair do quadradinho dela, você precisa ter dinâmica e mente aberta, novamente, vou reforçar, para você aprender coisas novas e aceitar coisas novas. A gente vê até que o perfil do contador, né, é um profissional mais sereno, não é? Assim, porque exige um foco realmente a profissão, né? É diferente, às vezes, de outras carreiras, por exemplo, numa administração, no direito, o pessoal até fala mais, né? Mas eu vejo que a contabilidade exige essa concentração e muitas vezes o profissional, eu acho, da contabilidade tem que vencer essa barreira ou enfim, algo a melhorar, não é? Eu vejo que tem muitos que são tímidos e eu não falo isso como uma crítica, porque eu sou uma dessas pessoas, né, que vivenciou isso. Você não deve acreditar, Marta, que eu sou tímida. Mas fui vencendo, né, essa barreira, porque para a gente conseguir chegar no outro, conseguir falar com o outro e construir coisas novas, né? Isso é muito interessante. E aí, eu sei que a gente combinou 1 hora e falta um pouco, uns 10 minutos aqui. Eu tenho uma última pergunta para a gente ver essa questão, né, do compliance. O que você diria, Marta, para esses profissionais que saem ao mercado e veem como interessante essa área, o que eles deveriam conhecer, o que eles deveriam fazer e em que eles deveriam investir para, enfim, ter uma boa carreira, enfim, para começar certo, né, com o pé direito? Olha, primeiro ele tem que formar, ele tem que lembrar que ele vai estudar a vida inteira, não existe mais nenhuma profissão na nossa área que não envolva estudar a vida inteira. Se ele está achando que ele vai sair da faculdade, vai sentar um dia na cadeira e não vai fazer mais nada, esquece. O profissional que tem essa visão, ele está fadado a morrer em 5 anos. Porque aquele conhecimento que ele adquiriu não existe mais daqui a 5 anos. Tá? O que eu vejo é assim, uma reciclagem muito grande. Coisas novas, eu não dou conta de acompanhar coisas novas o tempo todo. Eu não dou conta. Eu faço parte de grupos de estudo de auditoria, de compliance e de contabilidade. E eu não dou conta de acompanhar. Simplesmente é impossível. Então, a hora que eu vejo uma área de interesse, que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá. Eu tenho que fazer um treinamento, eu faço treinamento de formação de auditores, né? Dentro do Instituto de Auditoria Interna.
essa formação, eu preciso conhecer o que é novidade para poder passar para eles. E mesmo assim, eu não consigo dar conta. O profissional da nossa área, ele tem que ser muito curioso. Ele tem que ser muito questionador. Então, o tempo todo ele tem que estar se questionando e questionando o ambiente em que ele está inserido. Porque ele tem que entender sempre por que as coisas estão acontecendo. Porque se não houver um porquê que justifique, ele vai perder, ele vai seguir a manada, ele vai seguir como todo mundo, ele não se questiona mais. E aí ele deixa de ser essencial para a empresa, porque a empresa quer um auditor que questione, a empresa quer um compliance que questione, que veja o que é melhor e que se questione por que eu estou fazendo desse jeito, né? Especificamente para a área de compliance, Vivi, ter uma lisura ética muito grande, né? A gente dentro, eu não sou anjo não, também não sou perfeita, então dentro de toda a minha formação, eu já cometi deslizes, né? A gente sempre olha para trás e vê o que já fez, e eu vejo tudo como uma questão de aprendizado. Olhando para o mundo corporativo, para o mundo organizacional, um deslize, ele pode ser o fim da carreira de alguém na área de compliance. Tá? Então, a questão ética, ela é muito forte, muito forte. Mesmo quando você está sujeito às regras da empresa onde você atua, você tem os seus valores, e você tem que seguir os seus valores, né? Eu lembro bastante durante a minha carreira, eu tinha uma colega de trabalho que ela era muito, muito próxima a mim, a gente teve uma formação muito parecida. E num determinado momento, eu fiquei onde eu estava, ela buscou uma oportunidade numa outra empresa que, toda vez que eu perguntava para ela como é que tá, ela... Sabe quando você vê que a pessoa está meio ressabiada, né? E ela saiu, né? Saiu de lá, e depois que ela saiu, ela comentou comigo numa oportunidade que a gente se encontrou, porque a empresa onde ela estava se envolveu num escândalo, né? De fraude contábil. E aí, conversando com ela, ela falou, olha, eu tinha um pé atrás muito grande. Tudo que a gente falava na área de auditoria para fazer melhoria, ia para a matriz e nunca voltava. Ela falou assim, chegou uma hora que eu achei que aquilo não estava muito legal e eu não queria me envolver com aquilo. Ela teve um comportamento íntegro, muito condizente com a profissão dela. Ela foi para outra área, né? Ela falou, eu não quero ser conivente com o que está acontecendo, então eu vou buscar outra área. Semana passada eu estava ouvindo, eu acho que eu comentei com você que eu fui assistir uma live de dois profissionais da área de compliance, da Petrobras, um da Petrobras e um da ArcelorMittal. São duas grandes empresas. E o recado que eles passaram era exatamente exatamente esse. Primeiro, essa figura ética do profissional é o que a gente vai vender para o mercado depois. A sua integridade profissional é o que vai ficar na marca do que você tem a fazer. E o profissional de compliance, ele cita uma situação que é muito engraçada porque é verdadeira. Eu já ouvi várias vezes e realmente é verdade. Dentro de uma empresa, você acha assim, pensar aleatoriamente, você acha que 50% das pessoas são éticas. Tá? Elas estão dentro do grupinho dos éticos. Os percentuais são chutados, tá? Mas a situação é verídica. 20% são pessoas antiéticas, que elas estão ali, não é para fazer nada do que a empresa quer, é para fazer tudo para o bem próprio, né? Tudo para aquilo que ele pode se beneficiar. Esse é o não ético. 30% está em cima do muro. Né? É aquele profissional que, se você falar para ele, se o não ético estiver na gestão, ele vai falar para o cara desses 30%, você vai fazer o que eu estou mandando, porque eu estou mandando, tá bom? E o cara vai fazer sem questionar. Enquanto que, se a alta administração estiver dentro da mão do ético, ele vai falar para o cara, não, você deve seguir o padrão ético, não sei o quê. E esse profissional vai seguir o padrão ético. Então, a briga entre os éticos, 50%,
E os não éticos, 20%, é fazer os 30% que estão em cima do muro cair para um dos dois lados. Tá? É ali que ele vai prevalecer. Essa é a nossa briga, porque o ser humano é assim. Existe ser humano que não é ético. Vocês, na área de direito, estão lidando com isso o tempo todo. E na área de auditoria, de investigação, de fraude e tal, a gente percebe que as pessoas que você menos imagina se põem em situações muito ruins. Então, é assim, a carreira do profissional de compliance, ela é feita em cima da integridade da ética. Seguir regra, qualquer um pode seguir, né? Mas se ver numa situação em que você é obrigado a decidir por qual lado que você vai escolher, esse é um canal que você não tem volta. Se você faz uma opção errada na tua carreira, não tem, você vai ser lembrado. A hora que aquilo vier à tona, por mais que você queira esconder, uma hora aparece, na hora que aparecer você se quebra, né? Você não vai ser esquecido. É a mesma coisa do auditor. O auditor que ele assina, ele dá um parecer errado, um parecer conivente para favorecer a empresa, como a Enron, né? Uhum. A Arthur Andersen acabou quebrando por conta da Enron. Alguns profissionais da Arthur Andersen foram coniventes com a Enron. A empresa inteira, a Arthur Andersen, numa semana, foi uma empresa que quebrou. Literalmente, ela sumiu do mapa. Ela não tinha mais credibilidade nenhuma no mercado. Os profissionais, eles acabaram indo para outras empresas de auditoria, né? Levaram a carteira que eles tinham dentro da Arthur Andersen, mas uma empresa com mais de 100 anos no mercado acabou em uma semana. Então, é assim, auditor, compliance, são áreas onde a credibilidade e a ética é o nosso ganha-pão, né? Então, mesmo que você se veja numa situação em que a alta administração tem uma postura que não é muito adequada, cuidado com a sua. Este cuidado a gente tem que ter o tempo inteiro, tá? Então, o profissional dessa área, ele tem que buscar isso. Que legal. E tem alguma dica, algum livro, alguma legislação que a pessoa tem que começar a ler? Porque de repente, né, tem algum internauta que está acompanhando a gente e fala assim, eu quero dar uma olhadinha, eu quero começar a entender o que a pessoa poderia olhar de material sobre essa área, Marta. Olha, tem várias instituições, vários órgãos que acabam publicando muita coisa a respeito disso. Se você quer ter uma ideia legal, a CGU, ela está publicando várias coisas, porque ela está implantando o programa de compliance internamente. Então, ela vem implantando muita coisa, ela tem muita coisa publicada, porque ser um órgão público, ele publica muita coisa de programas que ela está implantando internamente. Então, na internet, você acha de tudo, né? Não tem, você não consegue fugir, não. Lá está cheio de coisa. Tem muitos órgãos que fazem treinamentos, que são treinamentos mais rápidos que você pode ter, tem revistas que tratam disso. Então, assim, eu não queria puxar a sardinha nem para um, nem para outro, mas a internet te traz bastante base de informação. Esses órgãos, essas associações que fazem certificações, você pode ser um certificado da área, né? Eu até tinha anotado aqui algumas as certificações nacionais. Tem a LBC, que é uma divisão independente da LEC. A LEC é uma instituição que chama Legal Ethics and Compliance, que tem uma revista bem legal, que trata bastante desse tema. Ela já está há bastante tempo no mercado, não sei se é do conhecimento de vocês, eu leio muita coisa deles. Então, é assim, você precisa começar a olhar. O Instituto de Governança Corporativa no Brasil, governança e compliance estão caminhando juntas já faz um bom tempo, né? Então, o Instituto, ele tem um manual, né, de governança corporativa que determina quais são as responsabilidades de cada área. E assim, tem muita coisa no mercado para a gente começar a ver, tá? Muito trabalho sendo feito na área acadêmica sobre isso, para poder sair um pouco dessa coisa deu tempo aí,
Viu? para sair um pouquinho dessa coisa só da teoria, né? Mas buscando no mercado, tem muitos órgãos, muitas associações trabalhando ativamente para essa área de compliance. Ai, que legal, Marta. Olha, vocês estão ouvindo aqui o meu trânsito, né? Eu queria agradecer novamente à professora Marta, por essa generosidade, por dividir o seu conhecimento. O que eu falei contigo nos bastidores, né? Eu acredito que os estudantes, os profissionais, eles podem olhar para você e ver, enxergar em você uma mentora dentro dessa área, porque você não só tem a prática, mas também tem a teoria, e eu agradeço imensamente por você ter se disposto a dividir um pouco dessa visão geral, para que esses nossos novos profissionais, e eu achei legal o que você falou, né, que você forma colegas, é essa a minha visão também. A gente não dá só aulinha, não é? Então a gente quer ver esse profissional bem no mercado depois. Por isso que a gente fala tudo, né? Às vezes não somos tão simpáticas, né? Que a gente exige, mas eu agradeço, né? Não é? Eu agradeço que você veio aqui falar com a gente sobre isso, Marta. Eu é que agradeço a oportunidade, porque a gente acaba trabalhando meio que escondidinho, né? Porque auditor não faz muita propaganda, todo mundo acha que é antiético você fazer propaganda da sua área, e a gente acaba não se divulgando muito e nem se merecendo, né? Porque o nível de exigência pessoal é alto, então eu sempre acho que eu estou aquém. Eu sempre acho que eu não estou fazendo o melhor que eu posso fazer mais, e que podem me questionar, e que eu não sou boa no que eu faço. E com o tempo você acaba conhecendo as pessoas e conhecendo outras áreas, e você olha e fala assim, nossa, sou legal, né? Eu faço uma coisa legal, tal. Então, eu acho assim, importante ter oportunidade de ter esses canais, e parabéns a você por manter esse canal, trazer temas diferentes, abrir o teu espaço para outras áreas se manifestarem. Eu me ponho à disposição se dentro do teu chat tiver alguma questão, alguma coisa aberta, alguma questão que não foi tratada aqui, para estar respondendo, te dando um retorno. Fico à tua disposição. Se você precisar de um tema mais específico, me fala. Foi bem legal a gente conversar. Foi, amei, Marta. Obrigada, viu? De nada. Um Fica grande com Deus. abraço. Tchau. Outro. Beijo.